Olá, galerinha do quinto ano. E aí, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. E a tia Viviane está aqui hoje para uma revisão de história, né? Para o nosso simulado que está se aproximando, dia 1/12, né? Nosso simulado Kids 2. Então, vamos revisar aí assuntos do nosso livro 3, certo? Dando início aí a direitos sociais, né? E aí direito à educação. Aí na página 215 do nosso livro 3, certo? Então, vejam aí. Os direitos sociais, acompanha com a tia. Os direitos sociais existem para garantir qualidade de vida e dignidade para as pessoas. O acesso à educação, à saúde e ao trabalho são alguns desses direitos. Os direitos sociais devem ser destinados a todos, ou seja, ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres. Os direitos são garantidos pela Constituição Brasileira de 1988, mais conhecida, como a nossa Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela visa o direito a todos, sem aí distinção aí a classe social, a etnia, ou seja, ela abrange a todos. Né? Então, vejam aí, o direito à educação. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, todas as pessoas em idade escolar devem frequentar a escola. Quando vamos à escola, convivemos com pessoas diferentes e aprendemos a respeitar as diferenças. Na escola, estudamos o funcionamento do mundo, a nossa história, a nossa língua, e tudo isso contribui para o nosso desenvolvimento como cidadãos. Além disso, a educação nos qualifica para que possamos desempenhar atividades no futuro, para estar ali nos norteando em relação à profissão, Isso aí. Então, olha aí, escolas do passado no Brasil. Então, e como eram as primeiras escolas que surgiram, Comparando aos dias atuais, muito diferente, Então, vamos recordar, olha só. As primeiras escolas surgiram no Brasil a partir da chegada dos colonizadores portugueses, ou seja, então, ainda quando o nosso país ainda não era determinado ali como país, ainda não era independente, ainda era dependente de Portugal, ou seja, ainda era uma colônia, Então, antes desse período, as terras brasileiras eram ocupadas apenas por indígenas. A aprendizagem nas comunidades indígenas não acontecia em escolas e tinha como foco a prática diária. Vejam que aí mostra toda a trajetória, como foi a escola, Antes daí do período republicano, ou seja, ainda quando era monárquico, E aí após a república. Então veja aí que mostra aí todo passo a passo, No início aí em 1549, veja que a escola iniciou somente para os meninos, ou seja, somente para o gênero masculino. As mulheres não podiam estudar, eram destinadas ali só a ser dona do lar, só cuidar ali dos afazeres da casa, enfim, não podiam estudar, já era destinada ao lar. Já adiante foi liberado o estudo para o gênero feminino também, para as mulheres. Então aí mostra, vocês vão fazer a leitura, novamente aí de todo o passo a passo aí, de como foi até chegar aqui no caso. Então, após a proclamação da República, foi estabelecido um projeto nacional para combater o analfabetismo, pois apenas homens alfabetizados poderiam votar. E nessa época começaram a ser construídos grupos escolares, prédios imponentes voltados à alfabetização de crianças, ou seja, para que todos pudessem ali exercer o direito de votar. Então vamos aí agora para a página 219. Aqui está seguindo alguns tópicos importantes nos quais
estão ligados ao simulado, certo? Isso que a gente está pulando aí algumas partes, está indo diretamente para os tópicos aí fundamentais, certo? Nos quais estão envolvendo aí o simulado, certo? Então aí, olha, a luta por direitos, a luta das mulheres por seus direitos aí garantidos foi grande, né? Olha aí, com a proclamação da República no ano de 1889, ocorreram algumas mudanças na sociedade. A principal mudança foi a possibilidade de eleger os governantes por meio do voto dos eleitores. No entanto, de início, as mulheres não eram admitidas a votar. Insatisfeitas, algumas mulheres passaram a escrever cartas para os jornais, artigos em revista, né, para mulheres e a participar de programas de rádio exigindo o direito do voto, né, para ter ali seu direito garantido, poder estar exercendo seu papel de cidadão, né? Então, olha aí a imagem, né? Da República, a maioria das mulheres que trabalhavam eram professoras. E sabe por quê? Nos anos de 1900, pensava-se que a mulher estava destinada apenas à maternidade e à educação dos filhos. Descontentes com essa condição, muitas mulheres lutaram para conquistar direitos, como o de exercer uma atividade remunerada e trabalhar fora de casa, ou seja, não ficar só ali no lar, só na casa, cuidando dos filhos, poder ter seu trabalho fora também e ajudar na renda familiar, né? Então, o papel da mulher como professora foi ganhando espaço na sociedade brasileira. A alfabetização das crianças, ou seja, ensinar a ler e escrever, passou a ser uma função feminina. Para se tornarem professoras, as moças cursavam aí o magistério, né? Então, essa luta não foi fácil, né, gente, para as mulheres conseguirem aí seus direitos garantidos, né? Então, esse movimento promovido pelas mulheres gerou mudança na educação. E essas mudanças foram lentas e enfrentaram décadas de preconceito, né? Agora, atualmente, a educação é considerada um direito social e deve ser oferecido tanto a meninos quanto a meninas, sem distinção, ou seja, sem diferenciação, né? Não existe ali um estudo diferencial para meninos ou para meninas, como surgiu aí anteriormente no início, né? Quando começou logo a escola para as meninas, eram separados as meninas dos meninos e o estudo também era diferenciado. Para meninos era de uma forma e para meninas era de outra, né? Então, nos dias atuais não há essa distinção, né? Mas aí foi com grandes lutas para chegar, de fato, ao que estamos hoje, né? Aí seus direitos iguais garantidos, podendo a mulher assim exercer qualquer, né, profissão na qual ela queira. Não somente aquela destinada a essa é para a mulher, essa profissão é para o homem, não. Aí a mulher pode exercer, né, a profissão na qual ela desejar. Vamos dar continuidade agora, vamos para o capítulo 2. Então, aí continuando o capítulo 2 agora, né, página 227, o direito à saúde. Então, olha aí. A saúde é o bem-estar físico, social e mental. Garantir a saúde envolve muitas coisas, por exemplo, assegurar o atendimento médico, a segurança, a educação e o saneamento básico das pessoas. Atualmente, no Brasil, o atendimento médico é um serviço público, mas também é oferecido por instituições privadas. No entanto, por muito tempo, o governo não considerou obrigatório atender pobres, órfãos ou doentes. Esses cuidados costumavam ser realizados por membros de instituições religiosas ligadas à Igreja Católica. Ou seja, não é como os dias atuais que existem aí, no caso, hospitais públicos. No caso, somente na Santa Casa de Misericórdia,
né, que eram essas instituições ligadas aí à Igreja Católica, ou seja, os membros aí eram os jesuítas, né, então formaram aí instituições em vários locais, né, foi denominado esse nome Santa Casa de Misericórdia, onde atendia a todos, né, independente da etnia, independente da classe social, todos eram atendidos. Então, olha só. No Brasil, por muito tempo, a saúde ficou aos cuidados da Santa Casa de Misericórdia. Essa é uma das irmandades mais antigas do país e foi criada pelos padres jesuítas durante o período colonial, no ano de 1539. Como não existiam médicos, eram os próprios jesuítas que cuidavam dos doentes. O intuito dos integrantes das casas da misericórdia era ajudar os pobres, os doentes e os inválidos. Essa irmandade recolhia e criava crianças abandonadas, rezava pelos vivos e pelos mortos e administrava também os cemitérios. Então, as Santa Casas de Misericórdia foram se modificando ao longo do tempo, conforme as necessidades e o crescimento da população brasileira. Elas existem até hoje e estão presentes em quase todas as capitais e em muitas cidades no interior do Brasil. Atualmente funcionam como hospitais, promovendo exames, cirurgias e consultas médicas. Em Maceió mesmo nós temos a Santa Casa de Misericórdia, né? Um exemplo aí em nossa região, em nosso estado, né? Em muitas cidades a Santa Casa era o único hospital. Hospitais públicos, postos de saúde e unidades de atendimento só foram criados a partir da segunda metade do século XX. Então, por esse motivo, a importância da Santa Casa para a saúde no Brasil. Mostram algumas imagens, né? Então, vamos aí também falar um pouco sobre parteiras e barbeiros. Vejam só, as santas casas possibilitavam atendimento a todas as pessoas, fossem pobres ou ricas. No entanto, até o ano de 1808 não existiam faculdades de medicina no Brasil. Então, por isso, existiam pouquíssimos médicos, pois eles precisavam estudar na Europa para se formar. Então, por muito tempo, os barbeiros fizeram o papel de profissionais da saúde. Além de cortar barba e cabelos, eles extraíam dentes e realizavam sangrias para aliviar dores de cabeça, febres e resfriados. Então, por realizar procedimentos médicos, eles eram chamados de barbeiros cirurgiões. Vejam só, né? E aí, olha, sangria, retirada de sangue por meio de cortes ou sanguessugas, ou seja, um pequeno animal semelhante a uma lesma, né, que usa ali para sugar, né, o sangue humano. E os nascimentos eram realizados por parteiras. Elas também receitavam ervas medicinais para vários males. Muitos barbeiros e muitas parteiras eram africanos ou afrodescendentes. Por isso, esses profissionais utilizavam técnicas e conhecimentos tradicionais africanos no seu trabalho. Ou seja, pois eles tinham contato ali, né, com a terra, conheciam as ervas. Então, continuando aí, capítulo 3, né, vamos para a página 241, falar aí um pouco sobre greve de trabalhadores. Então, olha aí no glossário já começando, jornada de trabalho, quer dizer, quantidade de horas que uma pessoa trabalha por dia. Então, vamos conhecer como foi essa greve, por quê, né? Então, olha aí, nessa mesma época, muitas pessoas migraram do campo para as cidades, buscando empregos e melhores condições de vida. Os salários costumavam ser muito baixos e as jornadas de trabalho muito longas. Ou seja, muitas pessoas vinham, né, aí de uma cidade
para outra em busca de melhoria de vida, né, com sua família. Porém, não era da forma que imaginavam. Chegavam, a jornada de trabalho era excessiva, né? Ou seja, era muito trabalho, não tinha momento de descanso, né? Não tinha questão de a remuneração não era bem paga. Então, continuando aí na 242, com o tempo, trabalhadores passaram a se reunir e a exigir melhores condições de trabalho e salários. Eram frequentes as greves, passeatas e outras formas de protesto dos trabalhadores para conseguirem ali ter seus direitos, né? Melhorar a questão da jornada de trabalho, melhorar a questão do salário, para manter, né, a sua vida com sua família melhor, sua vida social. Aí na página 243, dando continuidade, né? Os imigrantes europeus e as greves no Brasil. Então, houve muitas greves na Europa ao longo do século XIX, entre 1801 a 1900. Por isso, podemos dizer que as greves no Brasil se fortaleceram com a chegada dos imigrantes europeus, principalmente italianos e espanhóis. Esses imigrantes vieram trabalhar em fábricas e difundiam ideias de luta por melhores condições de trabalho. Ali, no caso, incentivando, ajudando para que houvesse esses protestos, né, e lutassem para que tivessem seus direitos garantidos. Então, olha aí, continuando. No início do período republicano, não havia leis trabalhistas. Por isso, os empregados, né, costumavam trabalhar muitas horas por dia, podiam ser demitidos sem motivo e sem aviso prévio, e os salários eram baixíssimos. Então, essas condições motivaram muitas das greves que ocorreram no início do século XX, entre 1901 a 2000. Então, ela aí mostra, né? No início da República, as greves eram consideradas assunto de polícia. Entre os conflitos que ocorriam nas ruas, né, entre grevistas e policiais. Um deles resultou na morte do operário José Martinez. Aí mostra a imagem do funeral dele, né, em 1917, em São Paulo. Então, durante as greves do Brasil republicano, havia muitos protestos nas ruas. Era comum que ocorressem conflitos entre grevistas, policiais e empregadores. Muitos grevistas eram presos ou demitidos. Alguns grevistas imigrantes eram expulsos do Brasil, né? Então, veja que não foram fáceis, né? As lutas foram constantes até garantir aí seus direitos de trabalho, né? Existia a carteira de trabalho que não existia anteriormente, né? Ter seu salário ali, ser bem remunerado, né? Então, eram coisas que não tinham anteriormente. Então, foi grande luta, né? Grandes conquistas, que não foi assim do dia para a noite, né? Isso, gente. Então, a tia revisou aí, né, alguns tópicos, tanto do capítulo 1, como do 2, como do 3, que pegou os tópicos, no caso, os principais tópicos, que no caso estão ligados aí ao nosso simulado, certo? Então, desses assuntos que a tia acabou de explicar nessas páginas, a tia quer que vocês elaborem 6 questões envolvendo aí as páginas que a tia revisou aqui com vocês, certo? No capítulo 1, 2 e 3. Então, pode ser 2 do 1, 2 do 2, 2 do 3, certo? Revisando aí esses assuntos, então vocês elaboram com perguntas e respostas, certo? E é isso, meus amores. A nossa aula de hoje fica por aqui. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.